Vamos lá, meus amigos, retornar. Olha só, gente, próximo tema, atos e termos processuais, gente. E aí, o que é isso? Atos e termos processuais nada mais é do que são manifestações dentro do processo. O ato processual é uma manifestação no processo. E a CLT apresenta algumas regrinhas. Primeiro, o horário. Fala que os atos processuais devem ser praticados em dias úteis, das 6 da manhã às 8 da noite. Das 6 às 20. Tá na CLT, isso adora cair, gente, que os atos são praticados das 6 às 20 em dias úteis. Salvo a penhora, que pode ocorrer em domingos e feriados mediante autorização judicial. Tá na lei essa regra. Atos processuais em dias úteis das 6 da manhã às 20, salvo a penhora que pode ocorrer em domingos e feriados mediante autorização judicial. Ok? Fiquem atentos quanto a isso, tá, gente? Certo? Como assim, professor, esse negócio de penhora? Então, a regra é que os atos são praticados em dias úteis. Mas, se precisar penhorar, o juiz pode autorizar que pratique esse ato processual da penhora no domingão. Então, por exemplo, fica a dica. Você está lá, tranquila, toca o telefone. Quem é? Aquele seu ex. Ele estava lá, domingão, em casa, assistindo Dança dos Famosinhos. Todo sexy sem ser vulgar, de cueca samba canção, umas correntes no pescoço e aquele peito peludo. E aí toca a campainha oficial de justiça. Na hora ele pensa em quem? Você. A ex dele que fez direito. Aí ele te manda uma mensagem. Oi, sumida. Minha futura advogata. Já puxando o seu saco. Aí você fala o que você quer. Tem um oficial de justiça aqui querendo penhorar minha TV. Você fala, bem feito, minha praga pegou. Aí você pergunta, você é advogada, tem que representar os interesses de quem quer que seja. Aí você fala, veja se tem autorização. Porque se não tiver autorização, não pode. Se tem autorização, pode penhorar a TV dele no domingão. Tranquilo? Agora, qual que é a grande pegadinha aqui? Atos das 6 às 8. Sabe qual que é a pegadinha? Aula 4 que vocês vão ter. A aula de audiência. Vocês vão aprender na aula de audiência que as audiências ocorrem das 8 às 6. Atos 6 às 8. Audiência 8 às 6. Atos 6 às 8. Audiências 8 às 6. Ou seja, horário invertido. Caraca, professor, nem percebi isso. É? Atos 6 às 8, audiência 8 às 6. Caraca, professor. É uma baita pegadinha. Para o examinador Ivolanda, que adora uma pegadinha, ele troca. Ele coloca lá, as audiências ocorrem das 6 às 8. Aí você pensa, opa, eu escutei aquele professor chato falar das 6 às 8. Deve ser audiência, certeza. Agora vai. Vai para onde? De volta para o curso. Então não vacila, gente. Audiência 8 às 6, atos 6 às 8. Certo? Decora como? Decora de forma matemática. Audiência, palavra menor, horário menor, 8 às 6. Atos processuais de expressão maior, horário maior. Ah, isso que besta, tá bom? Decora de forma romântica. As audiências sempre ocorrem à luz do sol, das 8 às 6. Já os atos processuais poderão ocorrer à luz do luar, das 6 às 8. Ah, isso adorei. Vou usar hoje à noite com o crush. Pode usar. Atos 6 às 8, audiência 8 às 6. Tranquilo? Professor, você deve estar de migué em nós, hein, professor? Semana passada mesmo, estava lá na sua justicinha acompanhando o advogado do escritório e seu coleguinha juiz fez o pregão às 19 horas, professor. E aí, como você explica a audiência começando às 19? Presta atenção, gente. Principalmente para quem não tem prática. É raro, é bem raro, mas bem raro mesmo ter atraso nas audiências. É bem raro, certo? Eventualmente, bem eventualmente, pode ter um pequeno atraso. A audiência está marcada para as 10 da manhã, tem um pequeno atraso de 9 horas. Pequeno, gente, 9 horinhas, o que é isso? E aí o juiz faz o pregão às 19. O que não pode, gente, o juiz já marcar a audiência fora desse horário. Isso não pode. Exemplo, o juizão está carente, tomou um pezão da ex, não quer ficar segunda noite em casa. O que ele vem fazer? Dar aula. Tô brincando. Ele marca o quê? Audiência na sexta-feira, às 21 horas. E ainda coloca na intimação, reclamante, você que é a parte suficiente, traga queijo. Reclamada, você que tem dinheiro, traga vinho. Faz um queijo e vinho com as partes às 21 na sexta. Pode? Não pode. Ele não pode marcar audiência fora desse horário. Tranquilo? Certo? Então tem que ficar atento a isso, tá, gente? Vamos colocar essa primeira parte que tem mais coisa. Anota aí.
atos e termos processuais. Nos termos do artigo 770 da CLT, os atos processuais ocorrem em dias úteis. Os atos processuais ocorrem em dias úteis. Das 6 às 8. Das 6 às 20. Salvo a penhora. Que poderá ocorrer em domingos ou feriados. Salvo a penhora que poderá ocorrer em domingos e feriados. Mediante autorização judicial. Mediante autorização judicial. Tranquilo? Certo, meus amigos e amigas? Tá aí. Ok? Entre parênteses, vamos colocar? Não confundir com o horário das audiências. Das 8 às 6, das 8 às 18. Não confundir com o horário das audiências. Das 8 às 18. Das 8 às 18. Certo? Tranquilo, my friends? Tá aí, meus amigos e amigas. Tem mais. Olha só, gente. Esse mesmo artigo prevê o seguinte, que os atos processuais são públicos. Como assim? Qualquer pessoa pode ter acesso ao ato processual. Porque ele é público, como regra. Então, por exemplo, se você está lá assistindo aquele programa bacana, que você não perde um episódio, assim como eu também não perco, TV Fama. Aí aparece lá, ok. A Xuxa processa a Globo, entra com ação trabalhista contra a Globo. Ela entra com uma ação na Justiça do Trabalho, na melhor das justiças, pedindo dano moral por doença do trabalho. Ela alega que adquiriu síndrome do pânico de tanto Villarier. Aí você fala, meu pai, eu tenho que ver esse processo. Certeza eu tenho que ver esse processo. Aí você vai para onde? Lá para a Justiça do Trabalho. Você pode ter acesso. Porque os atos processuais, como regra, são públicos. Tranquilo? Como, por exemplo de ato público famoso. Ato processual público que é famoso. Audiência trabalhista. A audiência, gente, é um ato processual público. Qualquer pessoa pode assistir a audiência. Serve, senhor? É, qualquer um. Fica a dica, viu, gente? Dia você brigou em casa, brigou com o crush, namorado, peguete. Ah, eu vou embora de casa. Aí você vai e pensa, caraca, eu não tenho pra onde ir. Você vai pra onde? Vai pro fórum. Vai assistir a audiência. Vai lá. Vai assistir uma boa audiência trabalhista. O juiz não vai poder olhar pra você e falar, quem é você? Quem te mandou aqui? Foi a minha ex? Não. Qualquer um pode ir lá assistir. Tranquilo? Qualquer um, porque a audiência é pública. Certo? Já falei pra vocês, quem precisar que assinar relatório, só ir lá que eu assisto. Certo? Só mandar uma mensagem antes que eu te falo o horário das audiências e vai lá que eu assino o relatório. Lógico que eu faço algumas perguntas antes, e a primeira delas é qual time que torce, ok? Então, tô brincando, qualquer um pode assistir a audiência, porque a audiência é pública, certo? É um ato processual público. Salvo qual? Segredo de justiça. Na hipótese de segredo de justiça, aí o acesso fica limitado às partes dos advogados do processo. Aí, professor, conta mais. Dá exemplo aí de segredo de justiça. Dou exemplo. Primeiro, exemplo triste. Doença grave, que está expondo muita pessoa. Segundo exemplo triste, assédio sexual. Assédio sexual é um caso de segredo de justiça.
Tranquilo? Para quê? Para preservar a intimidade da vítima e preservar a intimidade do alegado assediador. Professor, como assim? Você quer proteger o taradão? Calma, meu amigo. Enquanto você não provar que o cara assediou, tem que preservar a intimidade. Porque senão pensa, gente, você está nessa audiência de assédio sexual. Quem é primeiro ouvido sempre? Quem é? A trabalhadora, a vítima. Ela começa a contar. Excelência, toda vez que eu passava do lado desse homem que está sentado, o senhor Tonhão, ele me assediava. Eu pergunto, o que ele fazia? Ele mexia no meu cabelo e me chamava de cheirosa. O que você vai fazer nessa audiência? Você vai olhar para a cara do Tonhão e pensar o quê? Seu porco desgraçado, nojento, corintiano, você vai xingar o cara de tudo quanto é nome. Você vai achar que ele assediou, mas você não sabe se é verdade ainda. Tem que preservar a intimidade. Então, assédio sexual é um exemplo de segredo de justiça. Você esvazia a sala e deixa a sua parte ser advogados. Só um parênteses rápido, hein, gente? Acho que eu não falei isso na aula passada, com a certeza que eu não falei. Cuidado, hein? O nosso assédio sexual é diferente do assédio sexual do crime. O nosso assédio sexual basta violar a liberdade sexual da vítima. Não tem que ter a hierarquia, não tem que ter. Não tem que ter a troca. Você faz isso para ganhar aquilo, não. Basta violar a liberdade da vítima, hein, gente? Não confundir. A liberdade sexual da vítima. Na trabalhista, cabe assédio sexual do homem assediando a mulher. Mas também tem a mulher assediando outro homem. A mulher assediando outra mulher. E o homem assediando sexualmente outro homem. Sério, professor, tem tudo isso? Tem. Já peguei tudo isso. Peguei pra julgar, pelo amor de Deus. Mas você vai falar, professor, com a sua carinha de bobo, hein, professor? Tá explicado, hein? Certo? Tudo isso é caso de assédio sexual. Fechou? Violou a liberdade da vítima e assédio sexual trabalhista. Certo? Pode ser um subordinado assediando sexualmente o chefe também. Pode valer tudo na trabalhista. Basta violar. Então, mandou fotinho, mandou e-mail, mandou mensagem pornográfica assediando, é assédio sexual. Lógico que lembra, tem que ter a recusa. Óbvio. Porque se mandou uma mensagem, a outra interagiu, gostei, quero uma. Aí não é assédio, aí é outra coisa. Eu lembro bem de um caso que eu peguei de assédio, houve essa. O cara começou a assediar, o cara trabalhava numa sala fechada como essa, e ele mexia com dinheiro. E a sala tinha câmeras, ele trabalhava sozinho. E ele estava de olho em quem? Paquerando quem? A menina da recepção que ficava de olho nas câmeras. E olha o approach dele, olha como que ele paquerava ela. Mandava mensagem no Messenger interno para ela, falou, assista agora. Ela, pois não, estou assistindo. O que ele fazia? Tirava a roupa, a gente fazia um striptease pra mulher. Ficava peladão pra mulher na câmera. É lógico que a mulher rejeitava, né? Falava, eu tenho que ligar, vou avisar o chefe agora. Você não pode ficar desse jeito, tá horrível, que não sei o quê. Porque se a mulher falava, sobe na cadeira, não tô vendo nada, hein, que vergonha. Certo? Então, se ela interagisse, aí não poderia. Ok? Agora, ela não aceitando é assédio sexual. Tranquilo? Agora, gente, o que foi o pior disso? Além da coitada da vítima sofrer com isso, quem também sofreu? Eu, né, gente? Por quê? Eu tive que assistir o videozinho na audiência com ele na minha frente. Aí pensa, eu vendo o cara peladão dançando e olhando por ele na minha frente. Pensa nisso. Quase que eu que pedi dando moral pro cara. Certo? Pensa nisso. Então, assédio sexual é esse tipo de situação. E por isso, exatamente por dessa situação vexatória, que o juiz declara segredo de justiça. Porque senão pensa, liga o videozinho lá, o cara peladão dançando, a sala de audiência lotada. O pessoal até pega uma pipoquinha para assistir. Certo? Então é constrangedor. E é constrangedor mesmo, gente. Porque se um dia vocês participarem de audiência de assédio, espero que como advogados, né, obviamente, o juiz ele é obrigado a constar em ata toda a forma do assédio. Como assim? Vem a vítima, excelência, o senhor Tonhão me assediava. Por quê? Ele falava besteirinhas no meu ouvido. Eu tenho que colocar. Eu não posso só colocar besteirinhas, porque o que pode ser besteirinhas? Eu tenho que falar quais besteirinhas. Quantas vezes? Excelência, eu tenho vergonha. Eu falo, senhora, moça, você tem que falar para mim. Eu não tenho que falar. Porque eu sou obrigado a colocar na ata. Porque senão vai subir para o tribunal, o que o tribunal vai saber? Eu coloco lá besteirinha. O que é besteirinhas para um, para outro? Então tem que colocar. Então vocês estão fazendo uma audiência. Você vê que o juiz está perguntando detalhes do assédio. Não é que o juiz é pervertido, não. Ok? E tem que constar tudo na ata de audiência. E tem umas coisas pesadas, gente. Tem vezes que eu tenho que narrar lá praticamente um filme pornô. Tenho que ficar contando. Ele fez isso, fez aquilo. Com aquela cara de planta, como se eu estivesse lendo um livro. E aí com a sala de audiência cheia fica pior. Então é um caso de segredo de justiça que esvazia a sala. Fechou? Anota aí. O artigo citado prevê ainda que os atos processuais são públicos.
Prevê ainda que os atos processuais são públicos. Salvo segredo de justiça. Salvo segredo de justiça. Os atos processuais são públicos. Salvo segredo de justiça. Tranquilo? Certo? Pode voltar em mim. Agora, gente, próximo tema, para finalizar atos, falar. Olha só. As partes podem praticar o ato de forma escrita, que é o mais comum. Eletrônica, que é o famoso PJE. Processo Judicial Eletrônico, PJE. Tranquilo? PJE. Certo? Quem já trabalhou com o PJE sabe o quanto é bom, o quanto anda rápido, o quanto funciona bem. Certo? O sistema nunca trava, nunca cai. Eu estou com uma sentença para carregar desde o ano passado. Tenho fé que até o ano que vem está pronta. Ok? É o PJE. E depois, os atos podem ser praticados também, olha agora, de forma oral. Na trabalhista, pela simplicidade do processo, admite a prática de forma oral de alguns atos. Como, por exemplo, primeiro, o mais importante, a reclamação trabalhista. Existe a chamada reclamação verbal. Vocês vão aprender na próxima aula, petição inicial. O trabalhador vai lá, abre seu coração e conta tudo o que aconteceu na justiça do trabalho. Se for um servidor carinhoso que atender, ele dá até um abraço nele. Ok? É a reclamação verbal. Segundo ato oral que pode ser praticado, sabe qual que é? A defesa. A defesa pode ser praticada de forma oral no prazo de 20 minutos. É o famoso se vira nos 20. O Faustão depois copiou, fez se vira nos 30, sem criatividade nenhuma. Começou com a gente, se vira nos 20. 20 minutos para fazer a defesa. Tranquilo? E o terceiro ato são as razões finais. As partes podem apresentar razões finais de forma oral no prazo de 10 minutos. Tranquilo? Guardem isso, ok? E o juiz? Eu, como juiz, eu pratico 3 atos. Olha que coisa boa a minha vida. Só faço 3 coisas, gente. Como, bebo e durmo. O senhor está comendo bem, dá para ver. Olha só, gente. 3 atos eu pratico. Primeiro, sentença. Decisão final do processo. Segundo ato, eu sou pai de santo, porque eu faço o quê? Despacho. Trago sua mãe amada em 5 dias. Despacho. Tranquilo? Decisão de mero andamento processual. Terceiro ato, decisão interlocutória. Que é a decisão que resolve questão incidental sem acabar com o processo. Tranquilo? Decisão interlocutória, decisão que resolve questão incidental sem acabar com o processo. Vocês vão ver isso lá na aula 10 de recurso, mas eu quero na aula 9 de recurso. Mas desde já quero plantar sementinha. Presta atenção, olha só. A decisão interlocutória no processo de trabalho, regra geral, a decisão interlocutória no processo de trabalho, regra geral, é uma decisão irrecorrível de imediato. Isso é importante para vocês não confundirem com o processo civil. Lá no processo civil, da decisão interlocutória, cabe agravo, agravinho, agravata. Na trabalhista, vocês vão ver que o agravo instrumento é para outra coisa. Não confundir. Na trabalhista, da decisão interlocutória, não cabe recurso de imediato. O que a parte faz? Protesta. Na hora que o juiz dá uma decisão interlocutória, a parte só protesta. Quem já assistiu a audiência trabalhista sabe. Parece uma passeata, tamanha quantidade de protesto. Protesto, protesto, e tem que protestar mesmo. Porque é dever da parte protestar, porque senão preclui. Tranquilo? Então, por exemplo, para vocês entenderem bem que isso é muito diferente do processo civil. Estamos na audiência. Reclamante, Joãozinho contra o Esporte Clube Corinthians. Reclamante tem 3 testemunhas, Corinthians 3. Eu ouço primeiro as testemunhas do reclamante com enorme prazer e satisfação. Tinha uma que estava até meio tensa, fiz um cafuné nela. Depois chegou a vez de ouvir a do Corinthians. Chegou o advogado do Corinthians, falei, excelência, agora quero ouvir minhas testemunhas. O que eu falo? Indefiro. Por quê? Porque é Corinthians. Aqui na minha vara, Corinthians não vai ter ajuda de juiz, não. Eu indeferi. Naquele momento que o advogado do Corinthians faz, certamente me xinga. Palmeirense desgraçado. Ou tenta me matar. E depois ele faz o quê? Protesta. Excelência, protesto. Ele tem que protestar porque senão preclui. É obrigado a protestar, senão vai precluir. Ele não pode depois atacar. Porque, por exemplo, se na hora que eu indeferir, excelência, eu quero ouvir minhas testemunhas, eu indefiro, e o advogado do Corinthians faz o quê? Olha pra minha cara e dá uma piscadinha. Na hora eu vou ficar na dúvida, advogado do Corinthians ou de outro time aqui da capital, certo? Ele não protestou, precluiu, tranquilo, passou o momento, ok? Então guardem isso, decisão interlocutória não cabe recurso imediato. Anota aí.
As partes podem praticar os atos de forma escrita, eletrônica, de forma escrita, eletrônica, ou oral. Entre parênteses, reclamação verbal, defesa oral em 20 minutos, entre parênteses, reclamação verbal, defesa oral em 20 minutos, e razões finais em 10 minutos. Repito, de forma oral, reclamação verbal, defesa oral em 20 minutos, e razões finais em 10. Tranquilo? Abre um parágrafo. Já o juiz poderá praticar os atos. Já o juiz poderá praticar os atos dois pontos, sentença, despacho e decisão interlocutória. Sentença, despacho e decisão interlocutória. Sendo que esta última não admite recurso de imediato. Esta última não admite recurso de imediato. Tranquilo? Certo, pessoal? Tá aí. Agora, gente, próximo tema é um tema que vai te perseguir durante toda a sua vida de advogado. Vamos falar de prazo processual, minha gente. Prazo, o que é isso? É o período de tempo em que um ato deve ser praticado. Ok? E aí, qual que é a grande novidade da reforma? Novidade boa, gente. Novidade boa. A contagem do prazo agora na Justiça do Trabalho são em dias úteis. Ó, coisa boa, gente. Antigamente não era assim não, viu, gente? Ó, como vocês que serão advogados trabalhistas milionários agora vão se dar bem. Agora o prazo de vocês em dias úteis. Antes era dias corridos. Se eu queria ferrar um advogado, eu publicava a sentença na quinta-feira. Sai a sentença na quinta, o primeiro dia do prazo já era sexta. E o segundo dia do prazo já era sábado. E o terceiro dia já era domingo. E o advogado se ferrava. Ok? Adorava fazer isso quando eu descobria que era advogado corintiano. Certo? Então, não vacila. Agora não. Contagem de dias úteis. Eu posso publicar a sentença na quinta? Posso. O primeiro dia vai ser sexta. O segundo dia vai ser o quê? Segunda-feira. Terça, quarta, quinta. Tranquilo? Não se esqueça. Agora vamos ferver um pouquinho. Olha só. Se eu publicar a sentença na sexta, quando é o primeiro dia do prazo? Segunda-feira. Agora vem a segunda situação. Lembra aquele seu ex que estava assistindo Dança dos Famosos? O oficial de justiça tinha autorização. Ele entrou lá. E ele penhorou a TV do cara. E deu conhecimento para ele da penhora. E falou assim, olha, sua TV está penhorada. Você tem 5 dias para apresentar embargos à penhora. E ele saiu intimado no domingo. Quando começa a contar o prazo dele? E aí? E aí? Karma, não tem juntado mandado não. Aqui é trabalhista, gente. Não confunde com justiça menor. E aí? Uns após segunda, terça. Alguém gritou quinta? Tá de parabéns, gente. Vai saber, né? Deixa eu pôr protocolar na quinta que você vai ver o que vai dar. Olha só, gente. Presta atenção agora. Intimada a pessoa no domingo, no sábado ou domingo, não será considerado o dia da intimação. Nem sábado, nem domingo. O dia da intimação vai ser segunda-feira e o prazo começa a contar na terça-feira. Tranquilo? Professor, e se segunda for feriado?
Calma, my friend. O dia da intimação vai ser terça-feira e o prazo começa a contar na quarta. Professor, mas e segunda e terça for feriado? Calma, my friend. A intimação será na quarta e o prazo começa a contar na quinta. Professor, e se quarta for feriado é carnaval? Depois eu te respondo. Ok? Então, pessoal, não vacila. Tranquilo? Isso é uma pegadinha famosa. Porque confunde. Quem errou segunda-feira, agora é hora de errar. Porque erram mesmo, é normal. Se for intimado no sábado e domingo, esquece. O seu ex vai continuar assistindo Dança dos Famosinhos tranquilo. Ele vai ficar lá torcendo pra Maísa sossegado. Sem problema algum. Ok? Porque não vai ter que fazer nada. Ele vai ser considerado intimado na segunda e o prazo começa a contar na terça. Fechou? Tranquilo? Anota isso primeiro. Prazo processual. O artigo 775 da CLT prevê que, o artigo 775 da CLT prevê que a contagem do prazo será em dias úteis. Será em dias úteis. Ponto. Nesse sentido, agora vem as duas súmulas que falam os exemplos que eu falei. Nesse sentido, a súmula número 1 do TST, nesse sentido, a súmula número 1 e a súmula número 262, ambas do TST. Nesse sentido, as súmulas 1 e 262 do TST. Súmula número 1 e 262 do TST. Tranquilo? A 1 fala da intimação na sexta, que o prazo começa a contar na segunda, e a 262 fala da intimação no sábado e domingo, que será considerado intimado na segunda e o prazo começa na terça. Fechou? Agora presta atenção aqui, gente. Ainda sob prazo, pessoal, existem duas figuras. Interrupção e suspensão de prazo. Que adora cair, gente. O que é interrupção? Quando interrompe o prazo, acabou a interrupção, o prazo volta a contar do início, do zero, do começo. Devolve integralmente o prazo. Fechou? Decora I de interrupção com I de início. Ok? O I de escola, como uma vez Carla Pérez nos ensinou. Certo? Então lembra disso. I de interrupção, I de início. O prazo volta do início. Então, por exemplo, o que interrompe prazo? Embargos de declaração. O ED interrompe o prazo recursal. Então, exemplo. Foi apresentado embargos de declaração no terceiro dia. O prazo de recurso trabalhista, como regra, 8 dias, tá, gente? Salvo ED, que são 5 dias, o resto, 8 dias. Decora o número 8 de algum jeito, gente. Se cair recurso trabalhista e precisar chutar, chuta o número 8. Pensa que o número 8 é redondinho, gordinho, igual a minha cara. Aí você não erra. Ok? O cara apresentou ED no terceiro dia. Interrompeu. Julgados embargos de declaração. Qual vai ser o prazo agora para recorrer? 8 dias de novo, isso. Porque devolve integralmente o prazo. Porque é interrupção de prazo. Tranquilo? E a suspensão? Agora é diferente. Já na suspensão, nesse caso, o prazo volta a fluir de onde parou. Tranquilo? Na suspensão, o prazo volta a contar de onde parou. Certo? Então, exemplo de suspensão, recesso forense. Estou contando os dias para isso, certo? Tá chegando, tenho fé, ok? Já estamos no final de setembro, certo? Pensar positivo, gente, ok? Recesso forense, suspende prazo. Então, suspendeu o prazo no segundo dia do recurso dele. Acabou o recesso, acabou a suspensão. Qual vai ser o prazo para recorrer agora? 6 dias. A galera tá boa de matemática, hein, gente? Tem certeza que escolheram a hora certa? Olha só. Então, 6 dias, que é apenas o que faltava. Tranquilo?
Não confundir interrupção com suspensão. Fechou? Isso adora cair. Anota aí. Na interrupção, o prazo volta a contar. O prazo volta a contar do início. Do início. Cabe citar como exemplo embargos de declaração, e o artigo 11, parágrafo 3º da CLT. Esse trata da prescrição. E o artigo 11, parágrafo 3º da CLT. Já na suspensão, outro parágrafo, já na suspensão, o prazo volta a contar de onde parou. Já na suspensão, o prazo volta a contar de onde parou. Exemplo, artigo 775-A da CLT, exemplo, artigo 775-A, esse fala do recesso, das férias do advogado. E o artigo 855-E, que fala do acordo extrajudicial que suspende a prescrição. Exemplo, artigo 775-A, e o outro exemplo, artigo 855-E, de especial, para você lembrar do seu crush. Artigo 775-A e o artigo 855-E da CLT. Tranquilo? Certo? Tá aí, meus amigos e amigas. Ok? Pode voltar em mim, my brothers. Olha só, gente. Próximo tema. Vamos falar de nulidades processuais, gente. Olha só. O que é a nulidade? A nulidade ocorre quando um ato não cumpre uma regra prevista em lei. Tem que cumprir um procedimento, não observou, o ato é nulo. Exemplo, vocês vão aprender lá na aula de audiência que a audiência tem que ser marcada com 5 dias. Ok? Da citação do réu tem que ser marcada com 5 dias. Só que chegou o processo contra quem? A padaria do seu Manuel, que é parede com parede do fórum. E eu lhe falei, opa, tá processando o seu Manuel. Já sei. Vou marcar audiência para amanhã, às 8h30 da manhã, e ainda colocar na intimação do seu Manuel para ele trazer um pãozinho quente, já que o juiz é gordo. Eu posso marcar audiência para o dia seguinte? Não. Tem que respeitar 5 dias. Tranquilo? Agora vamos começar a ferver. Primeira peculiaridade das nulidades, e a mais importante. Somente tem nulidade se houver prejuízo à parte. Se a parte não teve prejuízo, não tem nulidade. Só tem nulidade se houver prejuízo. Tranquilo? Então, toda vez que falar em nulidade processual, você tem que pensar o quê? Prejuízo. Se eu grito nulidade, você grita prejuízo. Se eu grito nulidade, você grita prejuízo. Hey, ho, tranquilo? Dá até para fazer um funk, em homenagem a Mr. Catra. Saudoso Mr. Catra. Fico pensando no coitado do juiz que vai fazer o inventário dele, certo? Olha só, ok? Tranquilo? Um homem de... Ele prega a Bíblia, só faz o sexo só para proliferar filho. É isso aí. Tranquilo? Olha só, gente. Então não vacila. Tem nulidade, só tem prejuízo. Só um parênteses. Se você não sabe que o Mr. Catra morreu, é um bom sinal que você está estudando. E se você não sabe quem é Mr. Catra, melhor ainda, você está estudando mais ainda. Estou brincando, apesar que eu gostava do cara. O cara era bom, gente. Filosófico nas músicas. Uma mensagem bem bacana. Olha só. Pessoal, só tem nulidade se houver prejuízo. Vamos voltar ao meu exemplo? Seu Manuel foi intimado no dia seguinte. Não respeitei 5 dias. Tem nulidade aqui. Só que, presta atenção agora. No dia seguinte, na audiência,
Apareceu São Manuel com a defesa e com o pãozinho. Ele não teve prejuízo. E com o seu advogado, o Mário, sempre ele, o doutor Mário. Estava lá o doutor Mário, o seu Manuel, a contestação e o pãozinho para o juiz. Não teve prejuízo. Sem prejuízo não tem nulidade. Tranquilo? Lembrem bem disso, tá, gente? Segunda regra. A nulidade não pode ser declarada por quem deu causa. Se a pessoa gerou a nulidade, ela não pode alegar, excelência, o ato é nulo. Eu falo o quê? Seu desgraçado, é nulo por causa sua. Então não pode alegar. Isso é um princípio geral de direito. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar da própria maldade. Se a pessoa fez a maldade, ela não pode se beneficiar depois disso. É regra para a vida toda, viu, gente? Você chega em casa hoje à noite cansada, estudando até agora, assistindo minha aula chata, aí chega lá, tá lá, seu crush, no WhatsApp com a piriguete da ex. Você quer matar ele. Você quer já chegar dando voadora. Mas não, ele quer começar a briga. Ele olha para você e fala, onde você estava até agora? Ele pode começar uma briga? Não. Ele que está dando causa para a morte. Então, quem deu causa à nulidade não pode alegar. Tranquilo? Terceira peculiaridade. A nulidade somente prejudica o que vem depois. E não o que foi antes. Só o que vem depois. Lembra aquele exemplo que eu indeferi as testemunhas do Corinthians? Ainda que fosse o Corinthians, eu tinha que respeitar e ouvir as testemunhas. Vai ser nulo dali para frente. Agora, é aquelas testemunhas que eu já ouvi, são nulas? Não, foi antes. A nulidade só prejudica o que vem depois e que é dependente. Tranquilo? Depois, por fim, o juiz, quando declara uma nulidade, ele é obrigado a falar quais são os atos que são nulos. Certo? E a última característica, essa eu já até falei. A nulidade tem que ser alegada no primeiro momento que a parte tem para falar no processo. Se eu pratiquei uma nulidade como juiz, na primeira oportunidade que a parte vai se manifestar, ela já tem que alegar. Por isso que tem um protesto. Na hora que eu indeferir as testemunhas do Corinthians, ele tem que naquela hora falar, porque senão preclui. Porque a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade. Tranquilo? Certo? Vamos anotar? Nulidades processuais. Nulidades processuais. A CLT trata da matéria nos artigos 794 a 798. A CLT trata da matéria nos artigos 794 a 798. E apresenta as seguintes peculiaridades. Dois pontos. Primeira. Somente vai ter nulidade se houver prejuízo. Somente vai ocorrer a nulidade se houver prejuízo à parte que alega. Somente vai ter nulidade se houver prejuízo à parte que alega. Entre parênteses, coloca assim: princípio da transcendência. Somente vai ter nulidade se houver prejuízo à parte que alega. Entre parênteses, princípio da transcendência. Segunda peculiaridade, a nulidade não pode ser alegada. A nulidade não pode ser alegada por quem deu causa. A nulidade não pode ser alegada por quem deu causa. Terceira peculiaridade. O juiz, ao declarar a nulidade, deve informar quais são os atos prejudicados. Repito, o juiz,
ao declarar a nulidade, deve informar quais são os atos prejudicados. Depois, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade. A nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos. Na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos. Sob pena de preclusão. Sob pena de preclusão. Entre parênteses, quem quiser colocar, exemplo, protestos. Para lembrar aqui dos protestos. Depois, por fim, a nulidade somente prejudica. Por fim, a nulidade somente prejudica os atos posteriores a ela e que são dependentes. Somente prejudica os atos posteriores e que são dependentes. Óbvio final, observação, liçãozinha de casa para vocês lerem no sábado à noite, os atos posteriores e que são dependentes. Ler o artigo 789 da CLT, que trata de custas, e ler o artigo 789 da CLT, que trata de custas, e o artigo 790, parágrafo 3º e 4º, especialmente, lê todo, né, mas especialmente esses dois, que trata da justiça gratuita. Ler o artigo 789, que trata das custas, e o 790, que trata da justiça gratuita, especialmente o parágrafo 3º e 4º. O que é isso? Fazer um comentário rápido, especialmente o parágrafo 3º e 4º. Olha só, gente. Presta atenção. Antes disso, só dar um salve pra galera aqui, que quase nem se manifestou. Um abraço pra Nandinha Bueno, que deu uma informação importante pra gente. Olha que diferencial. O Mr. Krata era formado em Direito. Gostei, valeu a noite. Certo? E a colega, o Rodolfo Calheiros, perguntou. Pior que é verdade. Ela lembrou, agora falando sério, eu também lembrei disso. O Rodolfo Calheiros fez uma boa pergunta. Professor, quando você falou que não é da Justiça do Trabalho honorários contratuais, não é nosso, não é da minha competência. Aí ele pergunta, se for advogado empregado, querendo processar o escritório, é da trabalhista? Esse é trabalhista. Tranquilo? Eu dei liçãozinha de casa para vocês, mas eu sou bonzinho e vou explicar rápido. O que é essa lição de casa, gente? As custas. É para vocês darem uma lida na novidade. O 789 da CLT foi alterado. E agora tem um limite de cobrança de custas. Antes não tinha. Antes não tinha um teto. Agora está lá um teto. Antes, as custas são arbitradas 2% do valor da condenação. Então, se eu condenasse a pagar 10 milhões, seriam 2% sobre 10 milhões. E é uma delícia, eu já condenei nisso. Lembro uma vez um dano moral coletivo de uma grande empresa que não queria contratar empregados com deficiência. Eu condenei de dano moral, coloquei 5 e não parava de colocar 0. Só de custos acho que foi uns 300 mil. Antes não tinha limites. Agora não. Agora tem teto. Está nesse 789. O teto das custas é 4 vezes o valor do salário-benefício, que dá em torno dos 22 mil. O valor você não tem que decorar. Você tem que decorar que agora tem teto, que é 4 vezes o valor do salário-benefício. Está nesse artigo 789. E a outra coisa que eu falei para vocês lerem, a justiça gratuita. Essa é a novidade. Presta atenção aqui para finalizar. Esse artigo vai falar para vocês que mudaram os requisitos da justiça gratuita. Antes, para ter justiça gratuita, bastava receber até 2 salários mínimos ou declarava a pobreza. Bastava o trabalhador entrar com a ação e falar, excelência, eu sou pobre. Caraca, professor, você fala francês? É. Bastava ele falar que era pobre. Declarou a pobreza, acabou. Agora mudou. O que está nesse artigo que eu mandei vocês lerem? Agora, para ter justiça gratuita, são 2 hipóteses. Ou o trabalhador recebe até 40% do limite salário-benefício,
que dá uns 2.200, ou ele recebe até 40% do limite salário-benefício, ou, olha a grande novidade agora, não basta declarar, ou ele tem que provar a pobreza agora. O trabalhador, para ter justiça gratuita, tem que comprovar a pobreza. Tranquilo? Essa é a pegadinha. Antes declarava, agora ele prova, ele tem que provar. Caraca, professor, como vai provar que a pessoa é pobre? E aí? Como prova não cai na prova? Isso daí não vai cair na OAB. Você tem que saber o quê? Tem que saber o quê? Que tem que provar. Mas não deixarei vocês na dúvida. Como vai provar? É fácil. Faz uma selfie com a blusa do Corinthians. Tô brincando. Como prova? Imposto de renda. A colega lembrou muito bem. Junta a declaração do imposto de renda. Ou, junta uma declaração que o seu nome é bem lembrado no SPC e Serasa, que os caras não esquecem você lá. É isso. Falência, declaração de falência. Tá? Mas como prova não cai. O que vocês têm que saber é o quê? Que agora tem que provar. Tranquilo, my friends? É isso, meus amigos e amigas. Não há mal que dure para sempre. A minha aula chata acabou. Boa semana para todos. Bons estudos. Qualquer dúvida, tô nas redes sociais. No Instagram, @MarcosScalércio. E lá no YouTube, hein, gente? Postei 2 vídeos novos da última entrada aqui. Dá uma assistida lá no YouTube. Tem vídeo sobre desconstrução da pessoa jurídica. Tem vídeo sobre intervalo interjornada. Dá uma olhada lá, que é uma fonte de estudo boa. Bons estudos. Até a próxima.